Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração a fundo aqui no nosso espaço. Hoje, o nosso foco está bem na base, sabe? Nos pilares mesmo do sistema tributário brasileiro. Vamos falar dos artigos 1º a 5º do Código Tributário Nacional, a famosa Lei 5.172, lá de 1966. Pode parecer um tema meio árido à primeira vista, mas entender esses 5 artigos é, assim, fundamental para decifrar como os tributos funcionam no Brasil. A nossa ideia aqui é justamente desvendar o que esses artigos iniciais querem dizer. Vamos olhar para a disposição preliminar, para a estrutura do sistema tributário que o CTN desenha e, muito importante, para a definição do que é, afinal, um tributo. Por que essa atenção toda logo no comecinho da lei? O que eles realmente trazem de importante? Olha, eles trazem basicamente o mapa inicial. São eles que demarcam o território, sabe? O artigo 1º, por exemplo, ele já diz para que veio a lei, a quem ela se aplica. Aí o artigo 2º já mostra a complexidade da coisa, as várias fontes de normas, a hierarquia entre elas. E os artigos 3º, 4º e 5º. Esses vão direto no ponto crucial. O que pode ser chamado de tributo, o que define a essência dele e quais as espécies que o código originalmente reconheceu. Sem entender isso, qualquer debate sobre carga tributária ou mesmo sobre a Constituição de 88 fica meio solto, né? Falta base. Certo, então vamos mergulhar nisso. Começando pelo artigo 1º. Ele diz assim: esta lei regula com fundamento na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional, e estabelece com fundamento no artigo 5º, inciso 15, a linha B da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ufa! Sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentadora. Nossa, quanta informação logo de cara! A primeira coisa que chama atenção é essa menção à Emenda 1865 e à Constituição da época. Isso já posiciona o CTN, né? Exatamente. Ele não surge do nada, né? Ele vem para regulamentar o que a Constituição daquele momento, a de 46, já com a emenda 18 dizia sobre tributação. Então ele é uma lei que está abaixo da Constituição, tanto daquela época quanto das que vieram depois, como a nossa de 88, naquilo que foi compatível, claro. Ele organiza, detalha, mas o poder de tributar mesmo, a fonte primária é a Constituição. O CTN é um instrumento para isso. Entendi. E essa parte de normas gerais? Isso parece ser bem importante. O que quer dizer que o CTN estabelece normas gerais de direito tributário? Normas gerais. Isso é central. Pensa assim, são as regras do jogo básicas, sabe? Os princípios, as diretrizes fundamentais que todos os entes, União, Estados, DF, municípios, precisam seguir quando vão criar ou cobrar seus tributos. É como se o CTN fosse um manual de instruções básico compartilhado por todo mundo. Ele não diz exatamente qual imposto cada um pode criar, e isso está lá na Constituição, na divisão de competências. Mas ele diz como fazer isso de forma padronizada. Define o que é tributo, o que é fato gerador, como nasce a obrigação, quais os limites tipo legalidade, anterioridade. Essas coisas. A ideia é trazer um mínimo de ordem e previsibilidade para o sistema, né? Imagina cada um fazendo de um jeito totalmente diferente num país como o Brasil. Faz sentido. É tipo a gramática básica que todo mundo tem que usar para escrever suas leis sobre tributos. E no finalzinho do artigo ele fala em legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Isso quer dizer que o CTN não está sozinho nessa história. Justamente. O CTN é a espinha dorsal, a grande referência para as normas gerais. Mas ele mesmo já admite, olha, eu não resolvo tudo sozinho. Vai ter lei complementar para tratar de assuntos específicos que a Constituição exige, vai ter a lei ordinária de cada ente criando o IPTU, o ICMS, o imposto de renda, e ainda tem decretos para regulamentar como aplicar a lei no dia a dia, portarias, instruções normativas. É um conjunto. O artigo 1º, então, ele define o papel do CTN nesse universo, ser a grande referência geral para todo mundo no Brasil quando o assunto é tributo. Entendido. O CTN dá as linhas mestras, mas o quadro todo é mais complexo, envolve outras peças.
E falando nessas outras peças, o artigo 2º parece justamente listar algumas delas, né? Ele diz: o sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional N18, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições e em leis estaduais e em leis municipais. Nossa, essa lista já dá uma ideia da complexidade que é isso aqui, né? Quase um convite para dor de cabeça. Constituição Federal atual, que é a chefe de tudo e que recebeu o CTN como lei complementar em várias partes. Tem que olhar outras leis complementares específicas, tipo as que tratam de ICMS, de ISS. Tem as resoluções do Senado que são importantes para fixar alíquotas máximas de ICMS interestadual ou do ITCMD, por exemplo. E, claro, a legislação de cada um. Leis federais, as constituições estaduais e as leis estaduais, as leis orgânicas e as leis municipais. É muita coisa mesmo. E o ponto-chave ali parece ser a expressão nos limites das respectivas competências. Isso significa que essa bagunça toda tem alguma ordem, então? Exato. Não é um caos total, ou pelo menos não deveria ser. A Constituição Federal é quem distribui o poder de tributar, quem diz quem pode criar qual tributo. É a famosa repartição de competências. Então a lei de um município só vale para aquele município, e dentro do que a Constituição permite que ele tribute. Ela não pode invadir a competência do Estado ou da União. E tem a hierarquia, claro. Uma lei municipal não pode contrariar a Constituição do Estado ou a federal, nem uma lei complementar federal, como o CTN nessas partes de norma geral. O artigo 2º ele desenha essa arquitetura, sabe? Um poder que é compartilhado, mas também limitado e organizado em níveis. E reforça o papel da lei complementar para essas normas gerais que o artigo 1º já mencionou. Compreendido. É um sistema federal com várias fontes, mas com regras para tentar manter a ordem. Seguindo essa linha, a gente chega no artigo 3º, que é, acho que o coração da coisa, né? A definição do objeto de tudo isso, o tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Uau! Cada palavrinha aí parece ter sido pensada milimetricamente. E foi mesmo. Essa definição é um clássico. É um dos conceitos mais importantes e, vamos dizer, bem amarrados do CTN. Vamos quebrar ela em partes. Primeiro, prestação pecuniária. Regra geral, tributo é pago em dinheiro. Não é para fazer um serviço ou deixar de fazer algo. É grana. Embora hoje exista, por exemplo, a dação em pagamento com imóveis, que foi uma mudança posterior, a base, a natureza dele é financeira. Certo. Dinheiro na mão ou algo que vire dinheiro. Isso. Segundo, compulsória. Aqui está o poder do Estado. Tributo não é contrato, não é doação, não é voluntário, é obrigatório. A lei impõe. Se você praticou o fato que a lei descreve como gerador do tributo, você tem que pagar, não tem escolha. Ok, compulsório. Terceiro, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Reforça o ponto do dinheiro. Mesmo que se use outra coisa, tipo selos em casos históricos, ou a tal dação em pagamento, essa outra coisa tem que ter um valor em reais, tem que ser conversível. Entendido. Quarto, e esse é fundamental, que não constitua sanção de ato ilícito. Esse é o ponto que separa o tributo da multa. É crucial. Tributo nasce de um fato permitido pela lei, um fato lícito. Ter renda, ser dono de um imóvel, vender uma mercadoria. A multa não. A multa nasce de um ato ilícito. Não pagar o tributo devido, entregar declaração errada, construir sem alvará. Parece óbvio, né? Mas essa distinção é a base de muita coisa. A multa que você paga por atrasar o IPTU não é IPTU, é outra coisa, é uma penalidade. Nossa, essa distinção é realmente muito clara e importante. Totalmente. Quinto, instituída em lei. Princípio da legalidade tributária na veia. Nenhum tributo pode ser criado ou aumentado se não for por meio de uma lei formal, aprovada pelo Poder Legislativo competente. Isso é uma garantia enorme para a gente, né? Evita que o governante crie um tributo por decreto, por portaria, do dia para a noite.
precisa passar pelo processo legislativo. Uma garantia democrática essencial. Exatamente. E por último, sexto, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso quer dizer o quê? Que a autoridade fiscal, o auditor, o fiscal, ele não tem liberdade para decidir se vai cobrar ou como vai cobrar fora do que a lei já definiu. Se a lei diz que naquela situação tem que cobrar X, ele tem que cobrar X. Ele não pode aliviar para um amigo ou pesar a mão para um desafeto. O processo de lançamento do tributo, que é essa formalização da cobrança, é um dever e tem que seguir direitinho os passos da lei. É uma proteção contra arbitrariedades. Essa última parte da atividade plenamente vinculada é uma segurança a mais para o contribuinte, então. O agente público não tem margem para subjetividade nesse ponto. E a distinção entre tributo, baseado em algo lícito, e multa, baseada em algo ilícito, realmente ajuda a entender melhor as cobranças que a gente recebe. Mas como o sistema identifica qual é esse ato lícito que dispara a cobrança? Isso tem a ver com o artigo 4º? Precisamente. O artigo 4º traz outro conceito-chave para a história: o fato gerador. É ele quem vai dar a identidade do tributo. O artigo diz assim: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Ou seja, o que define se algo é imposto, taxa ou outra coisa é a situação que a lei escolheu para fazer nascer a obrigação de pagar. E aí vem a parte interessante, sendo irrelevantes para qualificá-la. E a denominação e demais características formais adotadas pela lei. 2. A destinação legal do produto da sua arrecadação. Certo, e aí ele diz que duas coisas são irrelevantes para essa definição: o nome que a lei dá e para onde vai o dinheiro. Isso é algo que, vamos combinar, confunde muita gente, né? Quantas vezes a gente ouve, pago IPVA para consertar a rua, quase como se fosse uma taxa pelo uso da rua. Exatamente, mas o artigo 4º proíbe essa lógica para classificar o tributo. Vamos ver os incisos. Inciso 1. Irrelevância do nome e da forma. Isso aqui é muito poderoso. Não interessa se a lei chama de taxa de combate a incêndio, contribuição para a iluminação pública ou imposto sobre respirar. O que manda é o fato gerador. Se o fato gerador for, por exemplo, ser proprietário de um imóvel urbano, como no IPTU, isso é imposto. Mesmo que a lei tente chamar de taxa de serviços urbanos gerais. Não cola. Se o fato gerador for a coleta de lixo da sua casa, um serviço específico, divisível, prestado para você, aí é taxa. Mesmo que a lei chame de contribuição de limpeza. Isso evita que o legislador tente usar um nome diferente para fugir das regras mais rígidas de um imposto, por exemplo. É o que a gente chama de princípio da primazia da realidade, sabe? O que é de verdade que está sendo tributado. Entendi. O nome é só a etiqueta, o que vale é o conteúdo da garrafa. Perfeito. E o inciso 2, irrelevância da destinação. A mesma coisa vale para onde o dinheiro vai. O destino da arrecadação não muda a natureza do tributo. O imposto de renda é imposto porque o fato gerador é ter renda. É uma situação sua, que mostra sua capacidade de pagar. Não importa se a lei diz que parte do IR vai para a saúde ou para a educação. Essa vinculação da receita pode até existir, pode ser importante para o orçamento, para o controle, mas não transforma o IR numa taxa de saúde. Se o fato gerador é algo que demonstra riqueza sua, sem uma ligação direta com o serviço específico que o Estado te presta, continua sendo imposto. Isso esclarece demais. Olhar para o fato gerador é a chave para entender a real natureza da cobrança e não se deixar levar pelo nome ou pelo discurso de onde o dinheiro vai ser aplicado. É a essência que importa. E com base nisso, imagino, o artigo 5º dá a primeira classificação oficial das espécies de tributos, certo? Ele é bem direto. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Exatamente. O artigo 5º apresenta o que a gente chama de classificação tripartite, clássica, que era a visão do CTN lá em 1966. Usando o critério do fato gerador, que a gente acabou de ver no artigo 4º, ele agrupa os tributos nessas 3 categorias originais. Impostos. O fato gerador aqui, o CTN detalha isso melhor lá no artigo 16, é uma situação que mostra que o contribuinte tem capacidade econômica. Tem renda, tem patrimônio, consome.
e que não depende de uma ação específica do Estado para ele. Você paga pela situação em si, por ter a renda, por ter o carro. Taxas. Aqui o fato gerador, definido no artigo 77, tem a ver com uma atuação estatal. Ou é o Estado exercendo o poder de polícia, fiscalizando uma atividade, por exemplo, ou é prestando serviço público específico para você e que pode ser medido, dividido, tipo emitir um passaporte ou a coleta de lixo. Tem uma contrapartida estatal mais direta. Contribuições de melhoria. O fato gerador, lá no artigo 81, é bem específico. A valorização do seu imóvel por causa de uma obra pública que o governo fez ali perto. A obra tem que ter beneficiado seu imóvel diretamente. Agora, um ponto muito importante. Essa é a classificação original do CTN de 66. A nossa Constituição de 1988, ela complicou um pouquinho mais esse cenário. Ela trouxe expressamente outras figuras, como os empréstimos compulsórios, lá no artigo 148 da CF, e as contribuições especiais, as sociais tipo INSS, PIS/COFINS, a CID sobre combustíveis, as de categorias profissionais tipo OAB, CREA, artigo 149 da CF. Hoje, a maioria dos estudiosos entende que a gente tem 5 espécies de tributos no Brasil: impostos, taxas, contribuições de melhoria, essas 3 do CTN, mais os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. É a tal teoria pentapartite, ou quinquipartite. Mas, veja bem, a base conceitual que o CTN traz nesses primeiros artigos, especialmente essa ideia de definir pela natureza do fato gerador, continua sendo essencial para a gente entender todas essas espécies. Perfeito. Então, resumindo a ópera desses 5 primeiros artigos, eles funcionam como um kit de ferramentas conceituais mesmo, né? O artigo 1º diz o alcance do CTN, que ele é a norma geral para todo mundo. O artigo 2º mapeia as várias fontes de leis e a hierarquia entre elas. O artigo 3º nos dá aquela definição super precisa e técnica do que é tributo, separando de multa, exigindo lei e cobrança vinculada. O artigo 4º manda a gente olhar para o fato gerador para saber o que é o tributo de verdade e esquecer o nome ou para onde vai o dinheiro. E o artigo 5º apresenta a classificação original do CTN, impostos, taxas e contribuições de melhoria. É por aí. Exatamente por aí. É essa estrutura fundamental que esses artigos nos entregam. E por que isso é relevante hoje, na prática? Primeiro, segurança jurídica. Saber o que pode ou não ser chamado de tributo e que ele precisa de lei, limita o poder do Estado e dá uma proteção para a gente contra cobranças inventadas ou arbitrárias. Segundo, capacidade de análise. Com esses conceitos, a gente consegue olhar para uma cobrança do governo e pensar: peraí, isso aqui é um tributo mesmo? Se é, qual espécie? O fato gerador está correto para essa espécie? A cobrança está seguindo as regras? Permite questionar, entender se é uma taxa legítima, um imposto disfarçado ou até algo ilegal. E terceiro, é a base indispensável para qualquer discussão séria sobre o sistema tributário. Falar de reforma tributária, de planejamento fiscal, de um processo judicial específico, sem dominar esses conceitos básicos, tributo, fato gerador, espécies, legalidade, vinculação, a conversa fica muito rasa, muito superficial. Fica muito claro que, mesmo sendo artigos lá de 1966, a estrutura lógica e os conceitos que eles firmaram continuam sendo, assim, o ponto de partida obrigatório para entender esse mundo complexo dos tributos no Brasil hoje. Encerramos, então, essa nossa imersão focada nos artigos 1º a 5º do CTN. Foi realmente um mergulho nos fundamentos. E só para deixar uma reflexão final, conectando o artigo 3º e 4º com a realidade, a gente viu que tributo não é multa, não é sanção por ato ilícito, artigo 3º, e que a natureza dele vem do fato gerador, que é lícito, artigo 4º. Só que na prática o que acontece? Se você não paga o tributo, que é um ato ilícito, o descumprimento da obrigação, isso gera consequências, como as multas tributárias, que são sanções. Muitas vezes o contribuinte recebe uma guia só, cobrando as duas coisas juntas: o tributo, que veio de um fato ilícito, e a multa, que veio de um ilícito.
Como será que o sistema jurídico e a Receita Federal, por exemplo, lidam no dia a dia com essa dualidade? Como os princípios que valem para um, o tributo, e para outra, a sanção, conversam ou se separam na hora de cobrar, de fiscalizar, de permitir a defesa? Fica essa provocação, né? Como essa distinção conceitual tão básica que está lá nos primeirinhos artigos do CTN se desdobra nas complexidades da vida real, na relação entre o fisco e cada um de nós?